todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Ai, Flávia, eu não estou animado, eu nem estou com energia, quanto mais positiva. Então, pega um pouquinho da minha aqui. E nem todos os dias, gente, eu acordo animada, não. Só que muitas vezes o que a gente precisa é dar o passo mesmo sem vontade. Então, se hoje você está naqueles dias de estou sem vontade, não sei nem o que eu estou fazendo diante deste vídeo, saiba que você está construindo um futuro de prosperidade. E é difícil, gente, é complicado, é chato, mas vai valer a pena. Então é por isso que a gente está aqui. Eu estou aqui construindo meu futuro de prosperidade. É difícil, é chato, mas eu sei que vai valer a pena. Eu saio da aula hoje, eu brinquei aqui hoje, falei assim, gente, se eu compartilhar com vocês tudo que eu já fiz no dia de hoje, ó, acordei, levei o Tatá na escola, porque responsabilidade da mãe, né? E acordar o Tatá já é um parto. Eu diria que é a pior hora do meu dia, porque eu tenho que acordar meia hora mais cedo para ficar assim, Tatá, levanta, Tatá, toma banho, Tatá, Tatá, já escovou o dente, Tatá, 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 até ele ir. Beleza? Ele tem 12 anos, é assim mesmo, é um processo, não posso deixar o menino dormindo eternamente, porque senão ele simplesmente não acorda, tá? Aí, na sequência, levei o Tatá para a escola, voltei para o estúdio, gravei uma aula. Depois da gravação, eu tinha Itatiaia. Fui para Itatiaia, programa ao vivo, tudo certo. Peguei o Tatá na escola na volta, almocei com o rebento, tomei até um milkshake hoje, né? Aí cheguei, corrigi redação, aí agora nós vamos para a nossa aulinha que já estava preparada. E é isso, daqui, depois dessa aulinha, eu vou para a faculdade, não antes de fazer um estágio, que eu estou fazendo já um estágio de práticas investigativas. Aí mostrando aqui para vocês, ó, minha provinha, eu tirei total nessa prova. Olha aqui, gente, olha o tamanho da prova da menina. Eu falei, professor, me dá uma folha, tô precisando de mais espaço para escrever, que eu sei muita coisa, estudei muito. Então é isso, você vai ser desse tipo, que estuda muito, que vai pagar o preço. E não é todo dia que eu tô animada não, gente, mas é todo dia que eu sei que eu preciso fazer a diferença na minha própria vida, porque ninguém vai fazer por mim. Infelizmente, é assim, nem meus filhos, nem meu marido, ninguém, tá? Eu vou ter que colher as minhas próprias dores e os meus próprios amores. E você vai ter que colher os seus. Então, faça escolhas. Determine as suas prioridades, porque ninguém vai definir isso para você, não. Bom, vamos lá para a nossa avaliação diagnóstica e eu vou te explicar como é que funciona essa aula. A gente preparou aqui uma sequência com 10 questões, sendo que a primeira é um ditado, e aí nesse ditado você só vai contabilizar pontos se você tiver feito palavras certas acima de 7. Fora isso, você não vai contabilizar pontos, vai contabilizar, né, nada. Vai contabilizar eu preciso estudar, beleza? As demais questões são questões de múltipla escolha, então cada uma delas vai contabilizar ali um ponto, ok? Bom, respirou e entendeu que saber onde estamos é o jeito mais fácil de entender para onde vamos e como vamos fazer essa caminhada. Porque às vezes o menino chega aqui e ele não tem nem noção se ele sabe ou não português. E às vezes você está fazendo um curso de teoria, mais exercícios, quando na verdade você deveria estar fazendo 1.100 questões, que é um curso apenas de exercícios, porque já tem muita noção, porque já conhece muitas regras, e às vezes não vai valer a pena para você revisar a teoria. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu já selecionei questões que elas conseguem identificar isso ao longo dessa trajetória, tá? O normal, a maioria vai ficar na faixa dos 60%, beleza? Aceitável, beleza? Abaixo dos 50%, entre 50% e 60%. Aí lá no finalzinho a gente vai comentar sobre os resultados. Se você estiver acima de 80%, muito provavelmente você não precisa de um curso teórico completo. Provavelmente você tem que investir mais em fazer exercícios. E aqui tem que ser uma troca justa. E aí eu tenho que falar a verdade com você, né? Bom, vamos lá para o nosso ditado. Então, primeira coisa, ditado, por quê? Porque nós vamos da quinta série ao terceiro ano do ensino médio. E na quinta série, o que a sua professora mais fazia era ditado. Ah, Flávia, o professor de hoje não faz ditado, não. Na minha época fazia e vale a pena fazer, porque ortografia é uma matéria que cai muito em prova. Então, ó, nós vamos fazer o ditado de 10 palavras. Uma, duas, três, quatro, põe aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você nem vai trocar com o coleguinha, então tá muito fácil. Vou começar com todas as palavras que eu vou ditar aqui, elas despencam em prova, elas são muito caidoras, com força mesmo. Então você já pode ir decorando, porque isso aqui vai aparecer na sua prova, tá? Primeira palavra, exceção. Não tem nenhuma palavra que eu vou ditar que você não conheça, tá? Então, primeira palavra,
exceção. Escreveu? Segunda palavra, paralisação. Então, exceção, vou colocar só um Ezinho aqui, ó. Paralisação, para não esquecer o que eu estou ditando, tá? A terceira palavra, eu vou colocar um XX, porque eu não quero te dar dica, empecilho. Beleza? Essa palavra, então, ela despenca em prova. Empecilho, pode escrever aí do jeito que você acha que é. Próxima palavra, disenteria. Vou pôr um Dzinho aqui, ó. Disenteria. Tá com dor de barriga? O que você tá com? Uma disenteria. Beleza? Depois, você está, neste momento, ansioso. Por que você está ansioso? Porque você tem muita coisa para estudar, seu futuro neste momento não está desenhado, mas isso passa. Só não seja, sabe o quê? Pretensioso. Por que você não deve ser pretensioso? Porque você tem que entender em que lugar você está na fila do pão. Então, ansioso e aqui pretensioso. Agora nós vamos de contra-cheque. Então, aí, pensando na dinâmica do hífen, nós vamos de contra-cheque, beleza? Depois de contra-cheque, sucinto. Então, vamos usar aí a palavra sucinto. Outra palavra que vive caindo em prova, e ontem eu corrigindo redação, vi essa palavra aparecer várias vezes no mesmo texto e ela estava errada. Vamos de reivindicação. Então, pensou, respirou, colocou aí reivindicação no seu texto. Beleza? No seu texto não, no seu ditado. Bom, e agora você vai colocar hombridade. Vou colocar aqui, ó, hombridade, beleza? Bom, você vai contabilizar que você acertou esse ditado, você pode colocar aqui, ó, mais 0,5, né? Se você fez pelo menos a metade. 0,7. Pode colocar só os décimos, tá? Até um ponto. Então, é isso. Mas o ideal é que você tivesse feito pelo menos 7 palavras corretamente. Então, nós vamos começar com exceção. Exceção é C cedilha. O que acontece? O povo tem mania de escrever exceção com 2 S's. E é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Gente, exceção C cedilha. Paralisação. E tudo que tiver a ver com paralisação. Paralisado. Paralisar. Bom, depois eu coloquei 2 xizinhos aqui para a palavra empecilho, grafada com E, empecilho, e LH. Aqui, de vez em quando, você encontra em prova empecilho com I, às vezes encontra com LI, empecilho, e aí tudo isso está errado, está tudo afastado de Deus, só existe empecilho. Aí agora você tem disenteria. Disenteria. O povo vai lá e quer fazer o quê? Desenteria. Disenteria. Primeiro I, né? Então, disenteria. Na sequência, ansioso. 2 vezes a letra S. E pretensioso. Também 2 vezes a letra S. E aí, o que acontece? A gente acha estranho 2 vezes S, vai lá e quer colocar uma vez C, outra vez S, e é tudo com S. Bom, depois a gente tem contra-cheque. O prefixo contra, gente, ele só tem hífen se ele vier seguido de H ou A. Então, contra-cheque sempre foi junto. Mudou com a reforma, Flávia? Pior é que não. E contra-cheque de servidor, de funcionário público, aí é que é junto de com força mesmo. Então, contra-cheque, tudo junto. Depois a gente tem a palavra sucinto. E aí eu brinco com vocês e falo que ela é uma palavra sucinta, não tem SC, porque cada uma dessas palavras vai oferecer um risco de erro ortográfico, né? Depois eu tenho reivindicação ou Eu sempre penso assim, ó, reivindicar. Eu falo, o rei veio de cá. Então, rei, separado, vim,
reivindicar. Só para eu gravar que não existe N aqui. Qual que é o problema? A gente nasaliza esse N na pronúncia. A gente fala assim, reivindicação. Aí a gente sai colocando um monte de N onde não há. E aqui, hombridade com H. Desejável, pelo menos 7 palavras escritas corretamente, tá? Vida real, às vezes, não é do jeito que a gente quer. Então, ó, pontos de atenção, exceção, XC e 2 S, paralisa, XC e C cedilha, não 2 S, né? O erro aqui, o que a gente faz de errado? Você pode colocar aqui, ó. Geralmente, o que acontece? A pessoa vai lá e escreve isso aqui, ó, exceção. Isso aqui não é de Deus, não existe. Paralisação, paralisado, paralisar. Qual que é o erro? Geralmente a gente vai lá e escreve com a letra Z. Empecilho, qual que é o erro? Às vezes assim, vai estar errado por aqui, e às vezes você encontra em prova assim, ó, empecilho. Essa palavra cai muito porque ela dá para a gente trabalhar bastante. Disenteria, o que aparece em prova? Desinteria, assim, né? Isso aqui não é de Deus, não. Ansioso, a gente escreve assim, ó, porque acha feio 2 vezes a letra S, mas vem de ânsia, vem de ansiedade. Então, ó, já tinha um S aqui, ó, logo ansioso, tá? Pretensioso, mesma coisa, ó, vem de pretensão, com S. Então, vou ter pretensioso, 2 vezes S. Como é que a gente vê errado? Pretensioso. A pessoa erra escrevendo assim. Contra-cheque, a pessoa erra colocando um hífen que nunca existiu. Então, essa palavra sempre foi junta. Sucinto, a pessoa erra escrevendo SC. Aqui, a gente faz. O povo tem mania de fazer reivindicação, colocando um N que não existe aqui. E hombridade, adivinhe, o povo suprime o H, que faz parte da base etimológica da palavra. Então, ela fica aqui sem o H inicial, o que caracteriza o erro. Então, você precisa também prestar atenção nos pontos de desvio ortográfico dessas palavras. A gente tem que saber onde é que esses erros aparecem. E isso aqui, gente, parece uma bobagem, mas não é, porque todas essas palavras já foram cobradas em provas de concurso público e ortografia é uma matéria traiçoeira, porque você às vezes sabe, mas não enxerga o erro no dia da prova, e aí fica lá chorando depois. Então, concluiu aqui quantos acertos você teve. Neste caso, você vai colocar a sua questão em décimos. Ah, tô lá, Flávia, fiz 0,2, 0,3, 0,4, sei lá. Pode ser 0,1 também, né? Nunca se sabe. Então, isso aqui. Definiu? Você que está participando ao vivo pode colocar aí quantas palavras você acertou também, para a gente ter uma noção, tá? Bom, de cada questão da nossa aula de hoje, eu vou tirar uma dica. Então, desta questão aqui, eu vou aproveitar para falar de palavras com a letra S. São palavras que aparecem na sua prova. Aí eu vou usar um mnemônico, porque quando você inventa histórias, isso acaba facilitando para que você possa memorizar, né, um determinado conteúdo, transferir este conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, o nosso vai ser assim, ó, o Papa ansioso e pretensioso não quis pôr blusa. E o bom é que a blusa você já sabe que é com S. Então, é só uma frase para você lembrar de várias palavras que são com a letra S. Então, o que eu vou fazer do meu Papa? Aí você pode até desenhar uma batina aqui, se você souber, eu não faço a menor ideia, tá? Sei lá. Estou para uma ótima professora de português e para uma péssima desenhista.
Mas mais ou menos isso aqui. É o papo, tá? Então, fez assim, aí você pensou em paralisar e tudo que tem a ver com paralisar. Paralisado, paralisação. Isso aqui vale ouro, por incrível que pareça. Aí você fez analisar, análise, analisado. Aí você fez pesquisar e continuou pesquisa, beleza? Aí você fez alisar e fez alisamento. Então, aqui eu marquei os verbos e palavras decorrentes desses verbos que compuseram o nosso mnemônico do papo aqui. Só que aí eu já tenho ansioso, pego uma outra cor, vai fazer o ansioso, ó, ânsia, ansiedade, ansioso, tudo S. Aí pegou uma outra família, vou fazer mais escurinho aqui, ó. Vou fazer pretensão, pretensioso. Eu ainda tenho outras duas famílias muito importantes, por incrível que pareça. A família do verbo querer, tudo é com S, ó. Eu faço quis, senão era um quiz, né, de pergunta. Quiser, quisesse. Aqui dois S, aqui um só, né? Aí eu tenho uma outra, que é a família do por, também aparece muito em prova. Então, eu vou ter pus, puser, pusesse, todo mundo com a letra o quê? S. Então, nosso papa pretensioso e ansioso que não quis pôr blusa é para você gravar palavras, o por tá aqui, mas ele vai entrar aqui. Palavras grafadas com a letra o quê? S. Então, o que nos interessa aqui é a letra S. Sua ficha, gente, pode ficar mais ou menos assim. Ah, precisa ser colorida? Não, gente, precisa ser funcional. Precisa ser algo que ajude você a memorizar regras. Então, isso aqui é uma coisa funcional, ajuda você a memorizar regras, tá? E aí, ao longo do curso, você tem que ter autonomia para fazer essas fichas. E vamos seguir. Bom, aí, olha o que eu tenho aqui. Uma segunda questão. Essa questão é de morfologia, então ela diz respeito a um conteúdo de classes gramaticais. Eu vou mapeando aqui para você ter uma ideia. Então, ela é de morfologia. Ela está abordando classes gramaticais. Eu tenho lá o seguinte: havia muito investimento no setor. O termo destacado é. Olhei para a palavra muito. O que ela me conta, gente? Ela me conta que ela estabelece relações com outras palavras dentro da frase. Então, eu preciso observar a quem a palavra muito se refere. Havia o quê? Muito investimento. Investimento pertence a qual classe gramatical? Investimento é substantivo. Olha, inclusive eu consigo pluralizar isso aqui. Eu consigo fazer assim, ó. Havia, o haver não varia, né? Muitos investimentos no setor. Então, havia muitos investimentos no setor. Neste caso, o que eu vou ter? Muito vai ser um pronome. No caso, esse muito que está aqui, ó, ele não é advérbio, ele é um pronome indefinido. Por que ele é um pronome indefinido? Porque ele indica uma quantidade vaga, imprecisa, em relação à palavra, o quê? Investimentos. Então, o que a gente vai ter aqui? Pronome indefinido, tá? Que não estava com uma subespecificação, mas era um pronome, tá? Ah, Flávia, o muito pode ser advérbio? Pode ser advérbio. Quando é que o muito é advérbio?
Para ele ser advérbio, eu tenho que lembrar que o advérbio modificava. O que é o nosso ava? O advérbio modifica o adjetivo, o verbo ou outro que? Advérbio. Então, o advérbio modificava. Modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. No caso de muitos, ele é um pronome indefinido se referindo a um substantivo, qual seja investimentos. Então, o que eu já aprendi aqui? Eu já aprendi uma coisa. A classe de uma palavra pode variar a depender das relações estabelecidas, a depender do contexto. Então, isso aqui já é uma dica muito importante. Claro que tudo que a gente está falando aqui nessa avaliação diagnóstica vai ser detalhado e trabalhado posteriormente nas nossas aulas de conteúdo, mas você já vai tendo uma noção do que a gente está fazendo. Então, aqui, ó, a gente sabe que a classe de uma palavra pode variar em função do contexto. Então, o contexto vai determinar se essa classe vai ou não ser, se essa palavra vai ou não ser um advérbio, um pronome, um substantivo, um adjetivo ou uma preposição. Aqui, ó, para eu te explicar que a classe varia. Tenho muito dinheiro. Amém, Senhor, eu recebo. Nossa, ontem eu vi aqui, ó, jogador de Belo Horizonte ganha sozinho 21 milhões na Mega Sena. Gente, tinha feito 5 joguinhos. Eu fiquei numa expectativa, mas não ganhei, não. Não acertei nem o número, na verdade, em 5 jogos. Então, quer dizer, minha filha, sorte no amor, deixa o jogo para lá e vai trabalhar. Corrija a redação e vai dar aula que não tá dando certo de jogar na loteria, não, tá? Tinha muito dinheiro. Amém. Eu recebo, Senhor. Não precisa ser da loteria, pode ser aqui nessa troca justa chamada trabalho. Tá tudo certo. Então, tinha muito dinheiro. A palavra muito, gente, está modificando a palavra dinheiro. Então, ó, o que eu estou observando aqui? Qual é a classe de dinheiro? Então, a primeira pergunta que eu me faço é: qual é a classe da palavra dinheiro? A palavra dinheiro é um substantivo. Então, esse muito não é advérbio, porque o advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Esse muito que está aqui, ó, é um pronome indefinido. Ó, vamos trocar a palavra dinheiro por grana, que aí eu consigo perceber a capacidade flexional de muito. Aqui, ó, se eu trocasse por grana, tinha muita grana. Então, nesse caso aqui, a capacidade flexional de muita também já indica que não se trata de um advérbio, porque o advérbio é uma palavra principalmente invariável. Então, tinha muito dinheiro, esse muito, quando se refere ao substantivo, aqui ó, referindo-se e tem o muito referindo-se ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. São duas situações diferentes. Nessa situação aqui, o meu muito é variável e ele funciona como pronome indefinido. Esse tipo de esquema ajuda o seu cérebro a trabalhar. Então, é variável e funciona como pronome indefinido. Bom, mas eu tenho uma outra situação em que o meu muito é invariável. Invariável quando se refere a quê? Ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Nessa situação, o que ele é? Advérbio e, mais especificamente, de intensidade.
Então, advérbio de intensidade nessa situação aqui. Bom, então, a palavra muito, ela pode mudar de classe a depender de quê, gente? Do contexto. Então, tinha muito dinheiro, eu troco por muita grana, eu estou vendo que esse muito está se referindo a um substantivo. Quando se refere a um substantivo, vai ser o quê? Pronome indefinido. Se modificasse o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, seria o quê? Advérbio, sendo, portanto, invariável. Comia muito. Tô achando que isso aqui é para mim, hein? Comia muito é o tanto que eu comia. Verbo e aqui advérbio de intensidade. É o tanto que eu comia, beleza? Acordou muito cedo. Também é para mim, gente. Ó, acordou muito cedo. Então, muito tá modificando o advérbio cedo, tá intensificando. Acordou muito cedo, acordou cedíssimo. Então, aqui, ó, cedo é advérbio e aqui é outro advérbio. Ela era muito educada. Educada, adjetivo. E muito aqui, advérbio. Ela era educadíssima. Em todas essas situações, a gente tem um grau aqui, né? É uma intensidade. Então, aqui, ó, acordou muito cedo, acordou cedíssimo. Ela era muito educada, era educadíssima. Então, a gente tem aqui uma flexão de grau, o que não acontece com muito dinheiro, porque não é uma noção de intensidade, é uma noção de indefinição. O que é muito dinheiro? 1 milhão? 10 milhões? Depende, né, gente? Para mim, 1 milhão é muito dinheiro, muito, muito, beleza? Para outra pessoa, a depender da referência, pode não ser. E para outra pessoa, 100 mil pode ser muito, muito dinheiro. Então, depende. Então, aqui, ó, tinha 21 milhões, como alguém aqui em Belo Horizonte ganhou na loteria, poderia pelo menos me conhecer e me pagar uma viagem, um jantar, já eu ficaria feliz. Se você está aí do outro lado assistindo a aula de português depois de ter ganhado 21 milhões, né, sozinho, na Mega Sena, e de repente quiser proporcionar à sua professora uma viagem, sei lá, alguma coisinha, ela aceita, tá? Então, comia muito, acordou muito cedo, ela era muito educada, ela era educadíssima. Gente, nós já sabemos que a palavra pode mudar de classe em função do contexto. Então, você fez um esqueminha aí do muito, ele pode ser variável ou invariável, a depender do contexto. E vamos para a próxima questão. Você já sabe se acertou na hora, pronome indefinido, né? Então, resposta ali da sua questão. Essa questão, ela também é de classe gramatical, só que ela está pedindo uma outra coisa, aspecto semântico de classe gramatical, igual a FGV costuma cobrar, né? Tá muito mais dentro dessa lógica aqui. Ele permaneceu só durante o evento. A primeira coisa que eu sei, que é uma questão de classe gramatical, tá? Só que ela está cobrando aspecto semântico de classe gramatical. Então, eu estou pensando em aspecto semântico de classe gramatical. Bom, o que vai ser isso aqui? Pensei, parei, tá? E vou pensar assim, ó. Se eu tenho modo, modo está relacionado a advérbio. Para eu falar que uma palavra exprime modo, ela tem que ser advérbio. E ela tem que ser um advérbio de modo. E se ela é advérbio, ela é invariável. Então, eu preciso ter esses recortes na minha cabeça. Bom, para eu falar que uma palavra é estado, já começa com outra coisa. Ela é variável. Por incrível que pareça, aqui a gente tem uma palavra variável. Ela vai indicar estado. E aí, em termos de classe, estado está ligado à classe dos adjetivos. Então, aqui a gente tem um adjetivo
que indica estado. Na prova da Polícia Civil Minas, agora de 2025, a FGV cobrou uma questão pedindo um adjetivo que indicava estado. Era arranhada a resposta, até lembrei. Então, estado é um adjetivo. Então, a palavra é variável, é isso aqui que eu tenho. Bom, se eu estou falando em intensidade, intensidade também é papel de advérbio. Então, eu tenho intensidade, é invariável. É, no caso, um advérbio de intensidade. E eu vou ter aqui, ó, advérbio de intensidade. Flávia, e se eu estiver falando em definição? Não, indefinição é outra coisa, indefinição é pronome. Então, quando eu pego indefinição, a palavra primeiro é variável, cada uma vai ser um esqueminha, tá vendo? Aí eu vou ter aqui indefinição. Para conotar indefinição, eu posso ter duas classes diferentes. Ou vai ser um pronome indefinido, ou vai ser um artigo indefinido. Artigo indefinido, uma, que não tem isso, né? Então, pronome indefinido, e aqui, ó, artigo indefinido vai ser a nossa outra possibilidade. Então, ó, eu posso ter variável, indefinição, pronome indefinido ou artigo que indefinido. Mas eu tenho mais uma palavra, Flávia, afirmação. Afirmação é de advérbio também. Então, ó, invariável. Aí vou denotar a ideia de afirmação. E vai ter que ser um advérbio de afirmação. Então, você não pode fazer esta questão sem levar em consideração a classe, porque senão você tem uma grande chance de o quê? Errar. Esses esquemas aqui, eles estão representando para você as classes dentro de um contexto semântico, porque é um aspecto semântico de classe gramatical. A banca que mais cobra isso é a FGV, mas já apareceu em outras organizadoras, IBFC, né, Fundatec, Pontua, então você tem outras bancas que cobram isso aqui também. Bom, ele permaneceu só durante o evento. Ele permaneceu só é no sentido de ele permaneceu sozinho. Se fosse uma mulher, ela permaneceu só, ela permaneceu sozinha. Eles permaneceram sós, no sentido de eles permaneceram sozinhos. Então, se eu colocar no plural, ó, eles permaneceram sós. No sentido de o quê? Sozinhos. Esta palavra, eu começo pelo básico, ela é variável nesse contexto aqui. Bom, se ela é variável, ou ela vai estar aqui, ou ela vai estar aqui, ó. Então, variável, eu posso ser um pronome, que não é o caso do só, ou um adjetivo, que é a nossa resposta. Então, como ele tem valor de sozinho, é um adjetivo. E como adjetivo, ele indica estado. O que o povo marca e sai feliz da prova achando que arrasou? Modo. Porque a pessoa olha para o céu, acha que Deus está desocupado pensando na sua prova, Deus está lá cuidando da guerra na Ucrânia, esses conflitos que não acabam nunca, né? Agora parece que vai até acabar, mas enfim, nunca sabemos. Então, a pessoa está lá no dia da prova olhando para o céu e falando assim, ele permaneceu só. Só. É o modo como ele permaneceu. Quase que adivinhou, né? Ele permaneceu só. Só é o modo. Não é, meu amigo, não é, porque as relações semânticas estão relacionadas à classe gramatical. Para ser modo, era necessário que esta palavra aqui fosse um advérbio de modo.
ela explicou calmamente o meu erro. Então, explicou calmamente é o modo como ela o quê? Explicou. Esta palavra, calmamente, designa um advérbio de modo, mas o só que está nessa frase não, porque ele inclusive varia. Então, ó, você aprendeu já que a classe gramatical, ela tem uma relação com o sentido. Então, eu não falo que é modo porque eu li e achei que é modo. Eu primeiro avalio qual é a categoria dessa palavra, se ela é variável ou invariável. Defino qual é a sua classe para depois chegar no sentido, entenderam? Porque se eu vou no sentido direto, eu tenho mais chances de errar, tá? Então, sempre pensa assim, se você for no sentido direto, você vai ter mais chance de errar. Então, qual que é a resposta à questão número 3? B, estado. Tem certeza, Flávia? Absoluta. Bora para a nossa questão 4. Então, nós temos uma questão de conjugação verbal. Por exemplo, a FCC adora esse conteúdo. É um conteúdo muito caidor de com força mesmo na FCC. Aparece em outras bancas, mas aí salientando. A VUNESP também curte aqui uma questão de conjugação verbal. Então, cada banca com seus mistérios. Ó, assinale a alternativa correta quanto à conjugação verbal. Então, eu tenho assim, ó, o governo intermedia conflitos desse tipo. Gostou do intermedia? Não gostou? O que, que você achou aqui? Não existe intermedia. Jura, Flávia? Aham. O certo é intermedia. É um pouco feio, mas é o certo. Nem tudo nessa vida que é bonito é bom. E muitas coisas feias valem a pena. Às vezes a gente, né, vai pela aparência e esquece da essência. Então, aqui, ó, o certo intermedia. Aqui já deixei uma telinha para a gente revisar. É isso aqui. Se ele requeresse a documentação, seria melhor. Requerer não é derivado de querer. Então, o certo não é requeresse. O certo é o quê? Falei besteira, tá, gente? O certo é o quê? Requerer mesmo, tá? Então, requeresse. Vamos lá na letra B. Se ele requeresse a documentação, seria melhor. É isso mesmo. Requerer não é derivado de querer. Logo, o certo é requeresse e não o que? Requisesse. Querer, eu falo assim, ó. Se ele quisesse. Então, eu posso falar se ele requisesse? Não. Porque não é derivado de querer. O certo é isso mesmo. Se ele requeresse. Então, essa daqui é a nossa resposta correta. Mas para a gente marcar essa, felizão da vida, a gente vai precisar ver as demais. Se ele prever o futuro, ficará rico. Quando eu conjugo o verbo prever, ele fica com a letra I. Então, não é se ele prever o futuro, é se ele previr. Então, se ele previr o futuro, ficará rico, com a letra I. Então, prever, quando conjugado no futuro do subjuntivo, fica com a letra I. Posso até colocar essa dica aqui também, ó. Não só o prever, qualquer verbo derivado de ver. Ver e derivados. O que seriam os derivados de ver? Prever, rever, antever, entrever. Aí, ó, esses verbos, quando conjugados no futuro do subjuntivo, ficam com a letra I. Então, o que quer dizer isso? Eu vou conjugar aqui no futuro do subjuntivo, que tem uma conjunção. Essa conjunção me indica que esse verbo está no futuro do subjuntivo, vai ficar com a letra I. Quando previr o futuro, se ele o quê? Previr o futuro. Então, aqui, ó, se ele rever os documentos ou se ele revir os documentos. Se ele revir os documentos.
encontrará a falha. Se ele antevir os problemas, poderemos evitá-los. Antevir. Se ele entrevir, beleza? Se ele entrevir a cena, ver ali a cena mais ou menos, ficará assustado. Imagina que cena que é essa, né? Então, prever fica com i se tiver conjugado no futuro do subjuntivo. Todo mundo com a letra o quê? I de inteligência. Combina com outra letrinha, que é o E de esforço. Você precisa de esforço para ficar inteligente. Se o rapaz intervisse no conflito, ele poderia ser resolvido. O verbo é intervir. Intervir é derivado de vir. Então, eu falo, se ele viesse, e aí, no pretérito imperfeito subjuntivo, vai ser se ele interviesse. Então, se o rapaz interviesse no conflito, ele poderia ser resolvido. Interviesse, beleza? Então, neste caso aqui, eu tenho uma base vie. Bom, dito isso, eu sei que o certo é intermedeia, que requerer não é derivado de querer. Isso quer dizer que não existem formas de requerer com a letra S aqui, ó. Não existem formas de requerer com a letra S, beleza? Então, neste caso aqui, vai ser todo mundo com R, igual apareceu aqui, ó, requerer. Ô, Flávio, mas esses dois S's aqui, não, isso aqui tá na desinência modo temporal, né? Isso aqui tá indicando que o verbo tá no pretérito imperfeito do subjuntivo. É o SSE do pretérito imperfeito subjuntivo. Não sei isso, não entendi, não faço a menor ideia. Não precisa se preocupar, porque isso é apenas e somente uma avaliação diagnóstica. É esperado que você não saiba, e se você errou, não precisa ficar preocupado. O que eu vou fazer? Eu vou tentar te ensinar uma coisa, só uma, de tudo que eu falei aqui. E eu vou partir da mais fácil. Eu vou pegar aqui, ó, nós vamos fazer uma fichinha e nós vamos usar odiar como referência. Então, o nosso grupo é o grupo do Mário. O que é o grupo do Mário? Mediar, ansiar, remediar, incendiar. Posso colocar aqui, ó, intermediar. Intermediar é o mesmo desse, né? Intermediar e o verbo odiar. Esses grupos, né? Esses verbos do grupo do Mário conjugam-se como o verbo odiar. Então, todos os verbos do grupo do Mário devem ser conjugados, isso aqui cai muito também, como qual verbo, gente? Odiar. E o odiar você não erra, por isso que a gente vai no odiar. Então, esse grupo do Mário aqui, ó, aqui eu vou colocar o Mário que vai ficar melhor para você gravar, tá? Por dois is aqui, porque odiar é a sua referência. Quais os tempos verbais que caem? Porque também tem isso, né? Quando eu penso, por exemplo, numa matéria, eu já sei quais são os tempos que são cobrados em uma determinada prova. No caso aqui, gente, a gente tem o presente do indicativo, muito caidor de com força mesmo, e o presente do subjuntivo. Então, ó, presente do indicativo, vou ter odiar, mediar, ansiar e todos os outros. Não vou fazer os outros, não. Aqui 3, bom, né? Odiar, mediar, ansiar e todos os outros. Incendiar, remediar.
Você não tem aquela música incendeia? Então, a música não é incendeia meu coração à toa, não. Não é incendia, não, né, gente? É incendeia. Então, ó, os tempos que caem, já dividimos aqui. E aí, a gente vai lá pensar no odiar, que é a nossa referência. Vamos odiar em vermelho, ó. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. Beleza? Aí depois eu tenho o verbo mediar. Como é que vai ser? Eu medio ou eu medeio problemas? Eu medeio. Vou tirar o eu aqui só para ficar mais fácil. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Beleza? Ansiar. Como é que eu vou fazer com o verbo ansiar? Eu anseio ou eu ansio pela sua nomeação? Eu anseio. Então, aqui, ó, eu anseio, tu anseias, ele anseia. Nós ansiamos, aqui muda mesmo. Vós ansiais, eles o que? Anseiam. Aí, ó, eu remedeio, eu incendeio, não é incendio, né? Eu intermedeio. Por que que é eu intermedeio? Porque eu odeio. Então, nem tudo que é feio, né, gente, é errado. Marca aqui, ó, as formas para você entender que aqui tá ficando de um jeito. Tudo aqui tem um E, né? Essas em amarelinho tem um E. E eu vou colocar em verde essas duas aqui, porque isso aqui não costuma cair. Por que, que não costuma cair? Porque aqui a gente fala do jeito que a gente gostaria. Então, essas são as formas, né, mais neutras, considerando aí o que a gente tem. Bom, aí, gente, eu vou para um outro ponto, que é, no caso agora, o presente subjuntivo. O presente do subjuntivo usa conector. Então, tudo que você está aprendendo aqui é só para você já ter uma base, né? Ter uma noção de como é que a gente vai seguir, mas é uma avaliação diagnóstica. Você não tem obrigação de aprender hoje, porque a gente vai fazer uma construção de conhecimento ao longo das nossas próximas aulas, das nossas próximas semanas. Então, essa construção de conhecimento aqui vai ser feita. Bom, vou pensar no verbo odiar, tá? Então, aqui, ó, que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis, que eles odeiem. Mesma coisa. O que me dá trabalho é o que vai estar em amarelo. Aqui a gente já fala do jeito que a gente gostaria. Então, que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie. Que nós odiemos, que vós odieis, que eles odeiem. Aí, vou pensar agora no verbo mediar, que é o que cai na sua prova. Não é o odiar, é o mediar. Aqui, ó. Que eu medeie, que tu medeies, que ele medeie. Que nós mediemos, que vós medieis, que eles o quê? Medeiem. Então, beleza, já tem uma lógica aqui, ó. Que eu medei, que tu medeis, que ele medeie. Que nós mediemos, que vós medieis, que eles o quê? Medeiem. Aqui já fica do jeito que eu gostaria, então fica mais fácil da gente pensar. Verbo ansiar, aqui, ó. Que eu anseie, que tu anseies, que ele anseie, que nós ansiemos, que vós ansieis, que eles o que? Anseiem. Mesma coisa, aqui a gente não erra, porque é do jeito que a gente quer, né? E
anseie. Aí que a gente porque a gente quer falar ansie, né? Então, a gente já sabe aqui que todos os verbos do grupo do Mário devem ser conjugados como o verbo odiar. Então, você já sabe mediar, ansiar, remediar, incendiar, intermediar e odiar. Na pior das hipóteses, você saiu da aula de hoje sabendo que o certo é paralisação com S, que o certo é exceção com X, C e depois C cedilha. Saiu da sala sabendo que o certo é requerer-se e não requisesse, que requerer não é derivado de querer, que o certo é intermedeio, medeio, incendeio, anseio. Então você já saiu daqui sabendo algumas coisas. E esse conteúdo só vai ser consolidado a partir de muitos exercícios, de muitos estímulos, porque amanhã você já esqueceu tudo de novo, tá? E aí é a vida real. Bom, em relação ao emprego de pronomes, a substituição do termo destacado foi feita corretamente. Então, eu quero a substituição foi feita corretamente pela forma entre parênteses em. Bom, considero que você já fez. Então, basicamente, você já sabe qual que é a resposta que você colocaria. Agora eu vou te dar a regra, tá? O que a gente vai ter de regra? O, a, os, as e variações. O que é variações? Lo, lá, los, las. Posso ter no, na, nos e nas. Posso ter aqui embaixo lhe e lhes. O que é isso, gente? Esses são os pronomes oblíquos, átonos da nossa língua. E aí, eu sei que esses pronomes e as variações retomam termos sem preposição. E que esses outros dois pronomes aqui, lhe e lhes, retomam termos com preposição. Ah, Flávia, eu já ouvi falar que lhe e lhes são só para pessoas. Isso não vale para a prova de concurso, não existe isso. Você vai encontrar infinitas provas, por exemplo, da FCC, em que o lhe é usado para retomar coisas. Então, nosso cenário aqui é de prova de concurso, tá? Se você já viu isso, pode deletar, que não vai fazer bem para o seu coração, não. Então, aqui, ó, esses pronomes retomam termos. Aqui é com preposição. Então, aqui é sem e aqui com preposição. Bom, avançando um pouco mais, para que existem as formas lo, lá, los e las? Por uma questão de eufonia. Essas formas são usadas quando os verbos terminam em R, S ou Z. E para empregá-las, corta-se a consoante final. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ver a menina. Aí eu vou fazer assim, ó, vê-la. Beleza? Ver a menina. Vou cortar esse R e colocar a forma lá, ver a menina. As formas no, na, nos e nas são usadas quando eu tenho verbos terminados em M ou til. Nesse caso, eu não corto, tá? Então, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, propõe uma pauta. Propõe uma pauta, vou fazer o quê? Propõe na. Então, essa vai ser a forma correta. No caso de lhe e lhes, eu estou falando de termos com preposição. Então, aqui, ó, obedeceu ao pai. Obedeceu-lhe. Agora, olha que coisa legal. Eu te dei a regra é muito boa, ela é eficiente, mas ela não é suficiente nem para fazer uma questão simplesinha dessa. Ela não é suficiente. Por quê? Nesta questão, eu associei outros conteúdos, outros conhecimentos necessários. Vamos lá ver, para você entender? Mas a base da questão é essa daqui, ó. Então, vamos começar pensando na preposição ou não.
era importante pagar aos funcionários. Isso aqui é um objeto indireto, então esse é um termo com preposição. Se é um termo com preposição, eu não posso fazer pagá-los, não tem jeito. Por quê? Qual que era a minha regra? Lhe, lhes, usados com preposição. O, a, os, as e variações, todos esses daqui, ó, todos esses são sem preposição, beleza? Esse conjunto todo. Então, ok, aqui era um objeto indireto, eu já sei que vai ser pagar lhes, e não corta nada, não tá falando isso. Aqui, ó, tá falando para cortar alguma coisa aqui? Não, só tá falando que corta aqui, tá? Não há cortes aqui, ó. Então, sem delírio, não tá escrito isso aqui, não. Então, não há cortes. Então, era importante pagar-lhes. Queria obedecer aos pais. Opa, objeto indireto com preposição. Então, queria obedecê-lo? Não, porque isso aqui é sem, né? Queria obedecer-lhes. Então, isso aqui, obedecer-lhes. Invejava a vida dos justos. Quem inveja, inveja algo. Isso aqui é um objeto direto, quer dizer que é sem preposição. Só que aqui houve uma maldade, que eu não sei se você percebeu. O núcleo é isso. Eu não estou invejando os justos, eu estou invejando a vida deles. Então, ó, não vai ser invejava os, vai ser invejava a. Porque esse a aqui, ó, o núcleo do sintagma do termo é vida. Então, o problema era a concordância. Então, o núcleo do meu sintagma era a palavra vida. Invejava a, fazendo uma referência à vida dos outros. Encontraram um novo corpo no local. Bom, encontraram, quem encontra, encontra algo, isso é um objeto direto. Se é um objeto direto, é sem preposição. Aqui terminou em M. O que é que a gente vai fazer? Terminou em M, vai colocar no, na. Então, ó, encontraram no. Tá certo isso aqui. Encontraram no local. Então, nossa resposta de Deus ajuda menino que senta e estuda. Vou para outra maldade do mundo, fazer de azul aqui também, ó. Não via o rapaz. Quem vê, vê alguém. Verbo transitivo direto. O rapaz, objeto direto, é sem preposição. Só que aqui a gente colocou uma maldade extra. Qual que é a maldade extra? Não. O não é uma palavra atrativa, então exige próclise. Então, aqui, ó. Como é uma palavra atrativa, exige próclise. Ô, Flávia, mulher, eu não sei o que é próclise, eu não faço ideia. Você tá doida? Não se preocupe, tudo isso será visto ao longo do nosso curso. Uma avaliação diagnóstica serve para dizer o quão desconfortável você está com esses nomes. Se você estiver muito desconfortável, quer dizer que você vai aprender muito neste curso, pode ter certeza, porque você vai passar por todos eles detalhadamente. Agora, se você estiver muito familiarizado, talvez o curso de teoria não seja uma boa para você. De repente, você já tem repertório para fazer um curso exclusivamente de exercício, como 1.100 questões, tá? Bom, respirei e continuei pensando. Então, não dá para ser via o, tinha que ser não o via há anos. Então, aqui, gente, o que, que eu fiz? Coloquei maldades adicionais, né? Numa questão dessa, eu cobrei o uso de o e de lhe, mas além disso, você entender que o núcleo do sintagma é que rege a concordância. Então, o núcleo do sintagma é a palavra vida. É o núcleo do sintagma que rege a concordância. Esse núcleo define a concordância. Então, é ele que vai definir a concordância. Bom, no caso aqui, não o via há anos, eu coloquei uma partezinha de colocação pronominal.
Então, eu peguei uma matéria principal, que era o emprego de pronomes, isso aqui, adicionei concordância e adicionei colocação pronominal, chama adicionando requintes de crueldade. E a nossa resposta, letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda. E menino que fica reclamando da banca, reclamando da vida, não ajuda não, gente. Sabe por quê? Porque a banca não pode mudar e a vida de todo mundo tem seus desafios. Bom, pensou nisso, foi para a questão 6, está na metade do seu teste. Nessa metade, faça uma reflexão, como você está. Então, nessa metade aí, o que é? Como é que estamos por enquanto? Tipo, Flávia, 3 em 5, 4 em 5, 2 em 5. Nem quero comentar, também serve. Parou, fez a sua reflexão e foi para 6. Aí eu tenho o seguinte, na frase, deu-se uma resposta ao rapaz, ainda que não fosse a desejada por ele. Então, eu tenho termos sublinhados e eu preciso definir como é que esses termos sublinhados devem ser classificados quanto à função sintática, tá? Então, eu tenho lá assim, deu-se uma resposta ao rapaz. Primeira coisa, 3 elementos gramaticais disparam o seu coração. Que não tem aqui, se, que tem, e haver. Nunca ignore esses 3 elementos. Que, se e haver, gente, é mais do que Cauã Raymond, Caio Castro ou qualquer outra fantasia que você possa ter. E no seu caso aí você pode ter fantasia com mulher, com homem, enfim. Né? Papagaio e periquito não é muito comum não, mas tudo bem. Se for só fantasia, né, deixa os bichinhos quietinhos, tudo bem. Então, que, se e haver disparam o seu coração, mais do que qualquer fantasia que você possa ter nessa vida, beleza? Por quê? Se não disparar na hora da prova, vai disparar na hora do gabarito. Você vai falar assim, nossa, não percebi e tomei na tarraqueta. Quando eu vejo esse se aqui, eu tenho uma das regras que eu vou repetir ao longo do curso 1000 vezes, porque cai direto e você erra, até o dia que você não erra mais. É assim que funciona. Deu-se uma resposta ao rapaz. Quando eu vejo esse se, ele é uma partícula passivadora. O verbo é transitivo direto e indireto. Esse se é uma PA. A primeira coisa que eu sei é, se há PA, não há OD. PA, gente, não é coisa pornográfica que você possa estar pensando aí, tá? PA é partícula apassivadora. Então, se há PA, quer dizer, se há partícula apassivadora, não há OD, não há objeto direto. Isso porque, numa construção com partícula passivadora, o objeto direto vira sujeito paciente. Então, só de haver partícula passivadora, eu sei que o objeto direto vira o quê, gente? Sujeito paciente. Se ele virou sujeito paciente, quer dizer, não há OD. Se há PA, não há OD. O objeto direto deixa de existir. Por que ele deixa de existir, gente? Porque ele vira um sujeito o quê? Paciente. Então, a primeira coisa, só de ter partícula passivadora não tem objeto direto. Ah, então olha aqui, ó. Você não é e você não é. Ó, bom, aposto e vocativo são termos que normalmente vêm entre vírgulas e explica, no caso do aposto, um termo anterior e chama, no caso do vocativo. Então, o aposto é uma explicação normalmente colocada entre vírgulas e o vocativo é um chamamento. Não me parece o que está acontecendo aqui. Então, não faz muito sentido isso. Logo, sobrou-me essa resposta, que é ela mesma, é a mais bonita de todas, né? A mais bela flor do jardim. Ó, deu-se uma resposta ao rapaz. Uma resposta foi dada ao rapaz. O objeto indireto continuou objeto indireto. Isso
era um objeto direto, só que por causa desse se, virou o quê, gente? Sujeito paciente. Então, a partícula se, ela tem o papel de apaziguar o objeto. É a função da partícula. O verbo é transitivo direto e indireto. Aí o menino vira nessa hora da vida e fala assim, Flávia, mas como é que vai ser que o verbo vai ser transitivo direto e indireto e não haverá o objeto direto? Uai, gente, várias coisas nessa vida são complicadas e difíceis de serem entendidas, mas acontece. A pessoa casa, beleza? Casa, ela é casada. O marido vai comprar cigarro e não volta. Na hora que perguntarem o estado civil da digníssima, por um bom tempo a lei vai dizer que ela é o quê? Casada? Mas ela tem marido? Não, não tem. Marido tá lá comparecendo? Não, não tá. Tá vendo? Então, é casada, mas o marido não tá lá. O marido, ó, foi embora, comprou cigarro e nunca mais voltou. E daí um tempo é que ela vai poder, de alguma maneira, pleitear ali um divórcio sem que o cônjuge esteja, né, ciente dessa separação. Então, o que vai acontecer nessa frase é que é uma estrutura atípica, uma situação atípica. Essa situação atípica se dá com partícula passivadora. A partícula passivadora, ela faz o seguinte, ela pega o objeto direto, pode pirim, plim, plim, vira o quê? Sujeito paciente. Então, deixa de existir na frase um objeto direto, ainda que o verbo seja transitivo direto, e ele vira ali uma espécie de frase apassivada com sujeito paciente. Então, é uma estrutura atípica da língua, tá? Então, neste caso, eu tenho sujeito paciente, e você já decorou, mesmo se não tiver entendido, já memorizou pelo menos uma vez. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. É uma frase atípica. Mesmo tendo esse D, o objeto direto não vai aparecer. Então, aqui, ó, eu tenho isso, VTDI, mas o objeto direto não vai aparecer. Por que que o objeto direto não vai aparecer? Por causa do se. Eis que o se transforma todas as coisas. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Então, aqui, ó, uma resposta foi dada ao rapaz. Deu-se uma resposta ao rapaz. 3 coisas disparam o seu coração. Quais são, gente? Que, se e haver. Porque essas 3 coisas são essenciais em se tratando de português para analisar qualquer frase. Qualquer frase. Se ela está lá, ela precisa ser analisada. Agora vamos para uma questão leve de concordância. Não tão leve assim. Vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. Às vezes você acerta, mas não sabe por quê. Enfim, mas vale, tá? Comecemos, pois, pela letra A. Nenhum de nós sabemos o que ocorre ali. Bom, quando eu tenho nenhum e cada no sujeito, o verbo deve ficar sempre na terceira do singular. Então, ó, você já aprendeu que nenhum e posso acrescentar o cada. Como núcleo do sujeito, o verbo vai ficar na terceira do singular até a morte. Então, nenhum de nós sabe, o certo aqui é sabe, o que ocorre ali. Cada um de nós tem as suas dores. Nenhum de nós sabe a verdade. Então, aqui, ó, terceira do singular. Já aprendeu uma regra, beleza? Bom, aí chegou nessa regra aqui, ó. Eles pareciam saberem coisas importantes. O menino olhou e falou assim: isso não existe, não, né, Flávio? Existe. E essa é a nossa resposta correta. E eu sei que dói, mas é o verbo parecer. Esse parecer numa condição específica. Seguido de infinitivo. Bom, aí eu tenho 2 possibilidades. Ou o parecer se flexiona ou o infinitivo. Eu não posso flexionar os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, parecer
flexionado mais infinitivo sem flexão. Nesse caso, gente, nós temos o que a gente chama de locução verbal. Não precisa aprender tudo de uma vez, mas já vai anotando porque isso ajuda. Então, locução verbal. Vamos começar com exemplos, ó. Parecer flexionado, infinitivo sem flexão, ó. Eles pareciam ser bons. Aqui, ó, pareciam ser. Os rapazes, para não ficar sempre eles, os rapazes pareciam saber isso. Pareciam saber. Essa é a primeira opção. Segunda opção de construção, eu posso ter parecer na terceira do singular mais infinitivo flexionado. Então, parecer na terceira do singular mais infinitivo flexionado. Então, neste caso aqui, eu vou ter, por exemplo, eles parecia serem bons. O que está escrito aqui é parecia que eles eram bons. Então, tá certinho, isso é uma estrutura de período composto. Os rapazes, mesmo com esse lindo sujeito aqui, ó, parecia saberem isso. Ah, Flávia, isso não cai. Pior é que cai, gente. A depender da banca, claro, mas já apareceu. Então, ó, neste caso aqui, a gente tem uma estrutura de período composto. São dois tipos diferentes de construção. O que eu não posso, porque a gente tem que gravar também o que não pode na vida, né? E o que não pode? O que é nunca? Os dois flexionados. Então, isso aqui, ó, seria morte, envenenamento com requinte de crueldade. Vamos supor que eu tivesse assim, os rapazes pareciam saberem isso. Os rapazes pareciam saberem, não é de Deus, gente. Os rapazes pareciam saber ou parecia saberem. Um ou outro, que é o que está na nossa regra. Então, um ou outro. Nunca os dois ao mesmo tempo. Então, essa é uma regra específica para o verbo parecer, tá? Então, não é uma regra que a gente pode, né, assimilar para outros contextos de maneira alguma. Ela é bem específica e bem chata, ok? Vida que segue, você poderia também tentar fazer a sua questão por eliminação. Essa daqui foi eliminada, porque nenhum e cada vão exigir verbo na terceira do singular. Então, aqui está errado. A frase está errada. Aqui, ó. Assim. Aí depois, eles pareciam saberem das... Eles parecia saberem coisas importantes, tá certo. E você já sabe que é um ou outro, você pode até colocar aqui ou pareciam saber. As duas formas são válidas. Aí você foi para letra C. Haviam, coração disparou. Aqui a gente tem haver. Ô, gente, não é de rir. Eu juro para vocês que hoje eu vi uma placa que estava escrita haver sem H. Agora que eu lembrei disso, eu tirei uma foto. E não deu, foi tempo de eu postar, porque eu falei assim, não, eu já vi muita coisa, mas desse jeito não. Vocês acreditam? Olha o que estava escrito. Aqui, ó. Pegar meu celular, 1 minuto. Fazer essa... Não vai dar para vocês lerem daí, porque tá na foto, tá pequenininha. Mas depois eu vou, tá? Pegar aqui para vocês terem uma ideia da falta ideológica do povo de passar um trenzinho no revisor ortográfico. Tipo assim, coisinha simples, né, gente? Não dói, não. Então, ó, no revisor ortográfico seria muito mais bonito, tá? Assim, acompanhante.
Quando houver necessidade de contenção do paciente, aí está escrito houver sem H. Exija e use corretamente a vestimenta plumbífera para a sua proteção. Houver foi de doer, sem H, tá? Tá escrito, vou postar isso para vocês. Bom, vamos lá. Haviam questões interessantes na prova. Haver, com valor existencial, fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, tem que ser havia questões interessantes mesmo, não haviam, né? Então, sempre na terceira pessoa do singular. Então, o certo aqui, ó, havia questões. Isso porque ele forma oração sem sujeito, que é a mesma coisa de sujeito que inexistente. Isso porque o verbo haver é um verbo impessoal. Isso quer dizer que ele fica na terceira do singular. Então, várias explicações aqui para justificar a terceira pessoa do singular no verbo haver. E aí você continua. Vossa Excelência, trouxeste o documento solicitado? Trouxeste um erro de português, né? Vossa Excelência é um pronome de tratamento. O que acontece é que os pronomes de tratamento concordam sempre, amém, em terceira pessoa. E é com verbo e formas auxiliares, tá? Colocar assim, porque às vezes a forma auxiliar tá errada. Com verbos e formas auxiliares. O que seria isso? Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. Vossa Excelência e vosso cônjuge estiveram tá na terceira, ó. Aqui, só que eu tenho erro do mesmo jeito, porque não pode ser Vossa Excelência e vosso cônjuge, tem que ser Vossa Excelência e seu cônjuge, porque os pronomes, formas auxiliares, são formas pronominais, também precisam estar em terceira pessoa. E não precisa ser do singular, não, ó, pode ser terceira do plural. Então tem que ser terceira e terceira. Aqui o problema é que é segunda. Então não pode ser trouxeste, tem que ser Vossa Excelência trouxe na terceira pessoa. Porque os pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa, tanto com verbos quanto com formas auxiliares. O que eu vou entender como formas auxiliares? Pronomes adicionais. Quando eu falo assim, ó, preciso dizer a você que te amo, tá errado. Porque você e ti na mesma frase, morte, asfixia e envenenamento. Você é um pronome de tratamento, ele precisa ser combinado com formas de terceira pessoa. Então, você que o amo ou que a amo. Ah, não pode ser ler, não? Não, porque amar é verbo transitivo direto. E o ler é para retomar termos com preposição. Então, preciso dizer a você que o amo ou que a amo. Ou preciso dizer a você que amo você. É redundante, mas é melhor. Água, molhemos, pois, a palavra e sigamos. Bom, em relação à regência, assinale a alternativa correta. Então, nem pus pegadinha de enunciado, porque o objetivo de uma avaliação diagnóstica é ter uma noção acerca do seu conhecimento de regra. Quantas regras foram aqui mencionadas? O que você deu conta de compreender? Como é que você se sentiu em relação a essa aula? Se péssimo, é para você fazer um curso de teoria. Desconfortável, é para fazer um curso de teoria. Muito tranquilo, não é para fazer um curso de teoria. É para você fazer o curso de 1.100 questões. Combinado? Aqui, ó. Jamais o desobedeceria novamente. Aqui, ó, eu tenho o verbo desobedecer. Assim como o verbo obedecer, ele é transitivo e indireto. Quer dizer que ele exige preposição, no caso, preposição a. Esse o, ele funciona como objeto direto. Então, jamais lhe desobedeceria novamente. A forma pronominal adequada nesse contexto, lhe.
Sua decisão implicará em benefícios. Implicar no sentido de acarretar. Então, implicar no sentido de acarretar é um verbo transitivo direto, quer dizer, é sem preposição. Chegaram no local do evento um pouco depois das 10 horas. Chegar exige a preposição a. Então, é chegaram ao local do evento. O verbo chegar, notadamente intransitivo, né? Ele vai ser seguido aí por um adjunto adverbial de lugar. Ele exige a preposição a. Então, exige a preposição a. Informaram ao rapaz sobre o problema ocorrido. Então, quando eu falo informaram ao rapaz sobre o problema ocorrido, eu tenho um verbo que ele é transitivo direto e indireto. Informa algo a alguém ou alguém sobre algo. Qual que é o nosso problema aqui, ó? Tá errado, ó. Eu tenho dois objetos indiretos. Eu posso fazer de dois jeitos. Eu posso informar ao rapaz, que vai ser um OI. O problema ocorrido, que vai ser um OD. E posso informar o rapaz, que vai ser um OD, sobre o problema ocorrido, que vai ser um OI. Então, informaram ao rapaz o problema ocorrido ou informaram o rapaz sobre o problema ocorrido, beleza? Bom, então nós já sabemos que a letra A está errada, que a letra B está errada, que a letra C está errada, que a letra E está errada e que a nossa resposta é a letra D está errada e que a nossa resposta é a letra E de estuda que a vida muda, beleza? Há coisas fúteis, preferia o estudo. Então, logicamente, a Netflix você prefere o quê? Flávia Rita, óbvio, porque vai levar você a um lugar chamado nomeação. Então, há coisas fúteis e a nomeação leva você a Fernando de Noronha, a nomeação leva você a muitos outros lugares, né? A felicidade plena. Então, há coisas fúteis, preferia o estudo. Quem prefere, prefere uma coisa, VTDI, a outra. Aqui não pode ter crase, né? Porque você tem uma palavra plural, é um a singular mais palavra o quê? Plural. Então, ó, você tem várias regrinhas aqui nessa questão, que é uma questão de regência, e a resposta é a letra E. O verbo preferir, nós podemos colocá-lo aqui, ó. Em geral, ele é um verbo VTDI, regido pela preposição qual? A. O que esse verbo não aceita, tá? Não aceita o advérbio mais, nem o advérbio menos. Então, preferir já implica ser mais, tá? Então, advérbio mais ou menos, não. Ele não aceita a locução do que, nem a locução que, e nem essa combinação aqui, ó, que às vezes a gente coloca porque vai inventando e vai que cola, né? Então, vamos supor que eu tivesse lá na minha prova, ó. Preferia o estudo ao trabalho. Essa é a frase correta. Prefiro uma coisa à outra. O que estaria errado? Se eu falasse assim, preferia mais o estudo ao trabalho. Só de ter esse mais já inviabilizaria a adequação à norma culta da minha frase. Preferia o trabalho, o estudo do que
que e não o trabalho. Tudo isso errado. Preferir o estudo do que o trabalho. Preferir o estudo e não o trabalho, né? Com vírgula aqui também estaria errado. Então, o verbo preferir, em geral, é transitivo direto e indireto e pede a preposição a. Ô, Flávia, por que você colocou em geral? Não é sempre? Não, gente, porque eventualmente eu posso deixar de colocar um dos complementos. Eu posso falar assim, ó, prefiro uma vida simples. Aqui vai ter só o AD, isso aqui não faz a frase ficar errada. Apesar que, do ponto de vista da coerência, não seria a melhor estrutura. Prefiro uma vida simples. Não há erro de regência, mas eu posso ter um contexto. O que é esse contexto? Eu antes estava falando lá de vida agitada, não sei o quê, de badalação, e eu virei e falei assim, não, prefiro uma vida simples. Então, neste caso aqui, apenas VTD. E eu posso falar assim, prefiro uma vida simples à agitação. Oi e odeio. Beleza? Então, prefere uma coisa à outra. Prefiro uma vida simples à agitação. Ok, entendi. É o contexto que eu tenho. Respirei, fui para a 9ª questão. Analise as frases abaixo. Essa questão aqui ela é mais complexa, ela vai trazer um conteúdo mais denso, mas não se preocupe se você não entender nada. Relaxa. Os trabalhadores que tinham carteira assinada estavam protegidos. Bom, primeiro eu vi esse que. O que é que dispara meu coração? Que, se e haver. Então, na hora que eu vi o que, eu já... Opa! Aí, na hora que eu olhei para o que, vi vírgulas, eu identifiquei que isso aqui é um pronome relativo. Por que é um pronome relativo? Os trabalhadores que tinham carteira assinada. Quem que tinham? Os trabalhadores. Então, está retomando um termo antecedente. Eu sei que se trata de um pronome relativo porque retoma um termo antecedente, tá? Aí eu continuei pensando. Se é um pronome relativo, isso significa que isso aqui é uma oração subordinada a adjetivo. Se é uma oração adjetiva, eu preciso olhar se ela está com ou sem vírgulas para definir o tipo e o sentido que eu vou atribuir. Então, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque ela está entre vírgulas. Uma oração explicativa, ela é uma generalização. Então, ela implica 100% do meu conjunto. Quando eu falei os trabalhadores que tinham carteira assinada, eu estou dizendo que todo o conjunto de trabalhadores, que 100% dos trabalhadores que estão ali referidos na minha frase, tem carteira assinada. Os trabalhadores que tinham, pode ser de uma empresa, 100% tinham, tá? Bom, se eu tirar as vírgulas, agora sem vírgulas, a minha oração vira uma oração adjetiva restritiva. E a oração adjetiva restritiva, ela sempre vai fazer referência a uma parte. Então, sem vírgulas, oração adjetiva restritiva, obrigatoriamente nós estamos falando de uma parte. Então, é menos que 100%. Então, se eu tirar as vírgulas, eu vou fazer uma frase assim, ó. Mesma coisa, os trabalhadores. Aí, vou fazer assim, ó. Que tinham carteira assinada estavam protegidos. Então, os trabalhadores que tinham carteira assinada estavam protegidos. Só os que tinham carteira, o quê? Assinada. Então, quando eu falo os trabalhadores que tinham carteira assinada, só os que tinham, apenas os que tinham. Neste caso, a gente tem uma oração adjetiva restritiva e ela se refere a uma parte.
Só os que tinham. Então, os trabalhadores que tinham carteira assinada. Quer dizer, muda o sentido? Muda, tá? Então, depois, a mulher, de fato, esteve no local do evento. Quando eu olho para a mulher, de fato, tá modificando isso aqui, ó. Isso aqui é uma locução adverbial, porque tá entre vírgulas. E ela tem valor de realmente. Só que, se eu tirar, eu vou ter uma outra expressão. Eu vou ter assim, ó, a mulher de fato, quer dizer, deve ter uma mulher que é de fato e outra que não é de fato. Deve ter uma fake e uma verdadeira. Deve ter uma matriz e uma filial. Então, a mulher de fato esteve no local. Ô, gente, não é de rir, não, mas eu lembro daquele caso. Vocês lembram que o cara caiu no buraco? Não sei se vocês já viram. Na Netflix tem até esse documentário, mas eu vi no jornal mesmo. Que o cara, tem muito tempo, né? Numa mineração, acho que no Chile, acho que é América do Sul. Eu sei que ele caiu dentro da mina e tal, aí teve o resgate, ele mais outras pessoas e tal. E aí, no resgate, a esposa descobriu que ele tinha duas famílias, né? Porque estavam as duas chorando pelo mesmo cara que estava lá. Quase que as duas juntaram e jogaram terra para falar: não, não tira, não, que não merece sair, não. Só que ele sobreviveu. E depois, como é que ele resolveu os problemas familiares, eu não sei, tá? Mas eu, se fosse as duas, voltava o cara pro buraco. Falava: não, agora você vai ficar aí, tá? Então, aqui a gente tá falando de a mulher de fato, quer dizer, a verdadeira mulher. Aqui, ó, a mulher de fato esteve no local, ela realmente esteve. E aqui, ó, a verdadeira mulher, a mulher de verdade dele, né? Então, a mulher de fato, quer dizer, a verdadeira, esteve no local. Altera o sentido. Bom, aqui, ó, entre vírgulas, locução adverbial. Aqui vai virar pronome, né? Locução adverbial. As pessoas em geral, quer dizer, geralmente. Na maioria das vezes. Agora, olha a diferença, gente. As pessoas em geral, quer dizer, a maioria das pessoas. Então, aqui, ó, quando eu falo as pessoas em geral, buscam nos outros o que não possuem. Então, quando eu falo as pessoas em geral, eu tô querendo dizer o quê? A maioria das pessoas. Então, aqui, ó, tá ligado ao nome, as pessoas em geral. A maioria das pessoas. Essa questão é um nível bem hard, né? Depende de muita interpretação. E aí você já viu que a gente não interpreta só com a leitura. A gente interpreta porque tem vírgula e eu sei que é uma locução. Aqui é vírgula e eu sei que é uma locução. Então eu tenho recursos aqui para interpretar. Eu vi aqui, né? Entendi que esse aqui era um pronome relativo, que se tratava de uma oração adjetiva. Eu tenho uma série de recursos aqui para fazer a interpretação, beleza? Então, ó, nos três casos eu tenho sentido alterado. Os trabalhadores que tinham carteira assinada, apenas os que tinham. A mulher, de fato, a verdadeira mulher. As pessoas, em geral, a maioria das pessoas. Então, a supressão das vírgulas implica mudança de sentido em 1, 2 e 3. É fácil perceber? Não, de jeito nenhum, mas é possível. E principalmente se você tiver conhecimentos de análise sintática, porque para fazer uma questão dessa, gente, eu me vali muito mais de conhecimento de análise sintática do que propriamente da linda leitura e interpretação dos trechos aqui presentes. E é com isso que a gente tem que lidar na prova, o conhecimento consolidado. A gente vai juntando ali pecinhas para poder fazer uma interpretação adequada do que está escrito, tá? Ai, chegamos, enfim, à nossa última questão. Flávia do céu, achava que não ia acabar nunca? Tudo acaba, gente, tudo acaba. Inclusive, o seu tempo de estudante vai acabar no dia que você tomar posse. Beleza? Combinado? No concurso dos seus sonhos. Porque se você fizer um concurso degrau, você vai depois continuar estudando para aquilo que você realmente almeja. Por quê? Porque desistir não é uma opção. Combinado? Assinale a alternativa que hoje a Júlia me mandando uma pergunta de figura de linguagem. Quase que eu falei, menina, você já não é médica?
Agora, tá perguntando figura de linguagem? Será de onde que ela tirou isso? Água no joelho? Respondi lá para ela, enfim. Assinale a alternativa que corresponda à figura de linguagem denominada zeugma. Para começo de conversa, eu tinha que saber o que era zeugma. Zeugma é uma figura de linguagem, mais especificamente uma figura de construção. Ela marca a omissão de um termo e esse termo normalmente já veio explicitado em algum outro momento da frase. Então, eu falo assim, ó, uns querem paz. Ponto e vírgula. Outros, vírgula, guerra. E um monte de gente está querendo guerra, né? Eu quero não. Eu sou da paz, gente. Pode ter certeza. Detesto brigar. Uns querem paz. Eu aceito até que eu estou errado, mesmo quando eu não estou, para encerrar uma discussão. Às vezes a gente tem que fazer isso que chama maturidade. Né? Vai ser feliz e não ter razão. Uns querem paz, outros guerra. Então, a zeugma é essa figura que marca a omissão de termo com referente explícito anteriormente. Então, a gente consegue perceber que dá para recuperar isso aqui, tá? Então, zeugma é essa figura de construção. Aí, ó, os ventos passados não seriam capazes de ameaçá-la. Ventos passados, acontecimentos, os fantasmas, as lembranças. Então, isso aqui é uma metáfora, né, gente? É o passado, as coisas que aconteceram não seriam capazes de ameaçá-la. Ela faltou com a verdade em momentos específicos da vida. O ideal é não faltar nunca, né? Mas às vezes não tem jeito. Ela faltou com a verdade, quer dizer, mentiu. Então, isso aqui, traduzido como mentiu, sabe o que é isso? Isso é um eufemismo. A gente evita dizer que mentiu. O eufemismo consiste em a gente suavizar uma expressão que se evita na língua. Ninguém nasce sabendo o que fará da própria vida. Nem propriamente uma figura de linguagem tem aqui, porque é uma verdade. Ninguém nasce sabendo o que fará da própria vida. A gente se constrói ao longo da caminhada. Então, nem uma linguagem figurada eu estou vendo aqui, tá? Então, você não nasceu sabendo que vai ser analista do TRT, que vai ser policial federal, que vai ser auditor da Receita, fiscal do trabalho. Infelizmente, você não nasceu sabendo isso, mas eu sei que você tem potencial para isso, que é o mais importante. Então, ninguém nasce sabendo, nem figura de linguagem a gente vai assinalar aqui. Uns querem ver a luz do sol, outros a luz da lua. Outros querem ver a luz da lua. Então, essa vírgula, querem ver, é muito comum que a zeugma venha marcada por vírgula também. Trata-se da omissão de termo com referente explícito anteriormente. Chegamos ao fim da nossa avaliação diagnóstica. E aí, como você se saiu? Então, vamos para os cenários, tá? Deixa eu pegar uma folha em branco aqui para os nossos cenários. E então, chegamos à nossa avaliação diagnóstica. O que eu diria, gente, que abaixo de 60% existe aí um retrato de um desconhecimento da teoria. Então, na minha opinião, faz mais sentido em o candidato investir no curso teórico completo. Você pode optar pelo português total, que é este curso aqui, ou pode optar, por exemplo, pelo português Gold, que é um curso um pouco mais longo e você vai ter abordagem de interpretação de texto, materiais físicos, enfim. É um curso diferente, a proposta é diferente do total. Mas em termos de conteúdo, os dois são idênticos em termos de conteúdo de gramática e interpretação de texto. É porque no Gold a gente tem outra proposta, uma proposta de correção de 1.000 exercícios, enquanto no total a gente tem 500, uma proposta com assessoria para revisões, então a gente faz as revisões por meio de fichamentos, coisas que não acontecem no total, mas os dois cursos vão trazer para você o mesmo embasamento teórico. Então a ideia aqui, ó, que abaixo de 60% é preciso investir em conhecimento teórico. Você ainda não possui o instrumental necessário
para interpretar as questões, diferenciar alternativas. Isso quer dizer o seguinte, quando eu falo partícula passivadora, provavelmente não faz tanto sentido para você. Quando eu explico para você que existe um que é pronome relativo, outro que é conjunção integrante, essas coisas ficam meio perdidas, né? Às vezes a gente tem o conhecimento de uma parte da matéria, mas outras tantas ficam aí confusas nesse processo, ou esse conhecimento é muito superficial, não está no nível das frases que você encontrará de fato na sua prova, tá? Então, abaixo de 60%, minha sugestão é necessário investir em um curso teórico. Completo. Eu vou ter duas opções aqui para você, o português total e o português Gold, tá? Ah, Flávia, eu estou no português total, mas eu acho que eu queria migrar para o português Gold, ou vice-versa, porque eu estou sem tempo. As duas opções aqui são cursos com propostas um pouco diferentes, mas todos eles, né, esses dois cursos aqui, eles têm como premissa teoria completa e correção de questões, porque não existe teoria sem prática em se tratando de concurso público, tá? Então, necessário investir em um curso teórico completo, porque ainda faltam, né, parâmetros ali para a análise das questões. Então, você ainda não tem todos os instrumentos necessários para poder fazer as provas, tá? Bom, aqui, ó, dificuldade de compreender terminologias e de aplicar regras. No contexto da resolução de questões. Então, isso aqui. Bom, entre 60% e 80%, nós estamos em um outro cenário. Quando eu falo entre 60% e 80%, eu tenho um aluno que ele pode ter alguma dificuldade, mas já há um conhecimento adquirido. O que você tem que avaliar? Foi mais sorte ou foi um conhecimento mais consistente? Então, avaliar como você chegou a esse resultado. É importante você fazer essa autocrítica. Se for necessário, você pode fazer novas listas, sequências de ideias aleatórias, usando ferramentas como o TEC Concurso ou o Q Concurso, e aí você vai ter esse parâmetro. Então, você deve avaliar como você chegou a esse resultado. Existiu aqui um componente de sorte? Houve muito chute? Qual é o nível de consciência das suas marcações? Bom, a depender do nível de consciência, então isso aí é você fazendo a sua resposta, né? Se você tiver, acertei entre 60% e 80%, mas o meu nível de consciência, eu não sabia explicar por quê, foi um pouco sorte, é baixo, quer dizer, é melhor você investir num curso de teoria, tá? Se o seu nível de consciência for de médio para alto, de repente você está mais perto ali de fazer esse aprendizado a partir de questões, tá? Então, nível de consciência baixo. O que vai acontecer? É isso aqui, ó. Volte uma casinha. Agora, se você demonstrar um nível de conhecimento elevado, de consciência elevado, você sabia por que você estava marcando? É a autocrítica que manda no mundo, tá, gente? Aí faz mais sentido você vir para cá. Bom, o que vai acontecer no cenário acima de 80%? Gente, se você está fazendo acima de 80%, fez aqui na nossa avaliação diagnóstica, esse é o seu resultado regular, não faz sentido você investir num curso de teoria. O melhor para você, neste momento, é um curso de exercício. Então, se você está acima de 80%, eu vou te oferecer duas alternativas aqui, né? Que você pode trocar o curso. O curso 1.100 questões por assunto. Então, este curso aqui que está magnífico. E a outra opção que eu vou te oferecer é exercícios por assunto de bancas específicas, CEPRAS, PFCC. Então, a gente vai ali para exercícios, provas completas, né, por banca.
Então, a depender da sua realidade no concurso, vou fazer uma prova do Sebrasp, meu objetivo é Polícia Federal, vou fazer, por exemplo, Receita. Receita seria legal você fazer o 1.100, porque a gente tem ali, quem faz Receita faz Cefaz, faz ISS, então nós temos um conjunto muito variado de organizadoras. O mesmo acontece com o tribunal, né? Porque a gente tem alguns tribunais mais fixos, por exemplo, TRTs, que normalmente são feitos pela FCC, mas ainda assim, existem alguns TRTs, Instituto, AOCP, Sebrasp, então a gente tem um nível de variação aqui, e às vezes pegar um curso mais geral pode dar a você um pouco mais de segurança para fazer qualquer tribunal, beleza? Bom, então com isso aqui, a gente conclui a nossa avaliação diagnóstica e agora o nosso curso de fato começa. Então, vamos para a nossa próxima aula. E nesta próxima aula, a gente vai falar, sabe, acerca de quê? Acerca das partes da gramática.